9 horas da manhã, a notícia do dia no Jornal Gente é a prisão do ex-presidente do INSS, Alessandro Stefanuto. Nós estamos ao vivo aqui em Belém do Pará, onde está acontecendo a COP30, e ao meu lado está o ex-ministro Aldo Rebelo, ex-presidente da Câmara Federal, que vai lançar um livro aqui hoje na AgriZone, de onde nós falamos ao vivo e transmitimos, co-apresentamos o Jornal Gente, mas é claro que nós vamos começar falando sobre essa notícia importante. O ex-ministro Aldo Rebelo, colunista do Jornal Gente, está sempre conosco aqui, comentando os assuntos da manhã. É uma grande operação, ainda estamos descobrindo os detalhes dessa operação ao longo do programa, é assim que funciona com um jornal que funciona de manhã no rádio e na televisão, mas eu queria que o senhor falasse sobre a análise que o senhor faz nesse momento da prisão do Stefanuto e também de outros nomes que já foram divulgados. Seja bem-vindo, ministro. Bom dia, Pedro. Bom dia, Cláudio. Bom dia, Thaís. Bom dia, Sônia. Bom dia, os nossos internautas e ouvintes. Essa pedra estava cantada, não é, Pedro? Aliás, demorou muito a realização das primeiras prisões sobre esse episódio. O nome do ex-presidente lá do INSS era já o nome quase que anunciado de que deveria responder pelo crime sem comparação de assalto às aposentadorias do nosso país, dos velhinhos do nosso país. Então, não surpreende o início das prisões, surpreende se ela não acontecesse. E o que o país precisa agora é esclarecer a responsabilidade, não apenas direta, entre elas a do ex-presidente do INSS, mas também de toda a quadrilha que operou para surrupiar a aposentadoria dos brasileiros. Ministro, muito bom dia. A gente estava falando aqui, comentando aqui agora há pouco, aquela decisão, né? Lembrando aquela decisão lamentável de meses atrás do presidente do Senado, decretando sigilo por 100 anos de informações que esclarecessem as andanças do careca do INSS no Congresso Nacional. O senhor foi presidente da Câmara dos Deputados e sabe muito bem das responsabilidades, né? E exerceu com sabedoria e tranquilidade naquela ocasião e com muita competência. O que é que leva o presidente de um poder, de uma casa legislativa, a tomar uma decisão como essa? É porque a água está batendo na bunda? Ô, Cláudio, eu presidi a Câmara de 2005 a 2007. Não só nunca tomei uma decisão de pôr nada em sigilo, como ninguém jamais teve a ousadia nem de comentar comigo a existência dessa possibilidade, quanto mais de pedir. Pelo contrário, eu lembro que nós operamos ali com um orçamento que era mais de 2 bilhões de reais. Você acompanhava porque era tudo muito transparente. Eu nunca tive uma conta minha, não só não foi rejeitada, como sem qualquer tipo de observação. Então, se alguém põe em sigilo, que essa moda começou a acontecer no Brasil, eu nunca tomei conhecimento dessa hipótese, fui ministro de 4 ministérios, nunca pedi nenhuma decisão minha para ser colocada em sigilo, nenhuma despesa que realizei, nunca aceitei sequer a existência daquele famigerado, era um cartão que davam, que você podia usar para comprar, sei lá o quê. Nunca usei esse cartão, nunca, aliás, aceitei que me fosse entregue esse tipo de cartão. Ou seja, a vida pública não pode ser diferente. Você precisa de sigilo para quê? Sigilo você pode ter se for segredo de família, segredo empresarial, ou segredo de Estado, por exemplo, quando se trata de relações internacionais, de operações internacionais. Agora, numa atividade como o parlamento, que tem que primar pela transparência, porque é uma instituição que responde diretamente ao cidadão, eu acho que não há nenhuma explicação razoável para isso, nenhuma boa explicação. E se for atrás daquelas que não são boas, aí pode aparecer qualquer uma. Ministro, um bom jura aqui do outro lado do oceano para o senhor que está aí em Belém, na COP30.
junto com o Pedro Campos. Ministro, o que deixa todo mundo assim, boquiaberto, estarrecido, revoltado, não tenho mais adjetivos aí para descrever essa situação, né? Que, aliás, o jornal Gente está denunciando isso desde o começo. É como é que isso estourou agora, sendo que isso acontece há mais tempo. Estourou nesse governo, mas isso já tinha começado em outros. Ao mesmo tempo, o Estado envolvido num esquema assim super complicado e as contas, que é aquela história, o nosso Cláudio Zaidan estava conversando conosco agora há pouco, se você puxar todos os descontos, eles estão lá registrados. Como é que ninguém percebeu isso, ministro? O que acontece? Bom dia, Sônia. Você sabe que nós estamos aqui na sua vizinhança, né? Você está em Paris, está na França e o Brasil é vizinho da França. Tem 600 quilômetros de fronteira com a França, porque a França é o único país do mundo que mantém uma colônia aqui na América do Sul. Isso é uma coisa absurda. A América do Sul tem uma colônia francesa. Aliás, departamento francês de ultramar, com voo da Air France, uma unidade do exército francês, aliás, da Legião Estrangeira, que é um batalhão da Legião Estrangeira, ministro? Que está instalado aqui em Cayena. Mas muito bom dia. O que acontece é que no Brasil, a fiscalização daquilo que interessa aos pobres, que interessa ao povo, ninguém conseguiria, naturalmente, tirar dinheiro de um banco. O Estado brasileiro não conseguiria surrupiar dinheiro de um banco, dinheiro de um grande empresário. Agora era dinheiro dos pobres, Sônia, dinheiro dos aposentados. De dentro do Estado brasileiro, uma quadrilha foi organizada para tirar dinheiro dos pobres e dos aposentados. Aliás, o banco é que consegue tirar dinheiro do tesouro. Aí o banco consegue. Os muitos ricos podem, inclusive, sonegar. O pobre que recebe aposentadoria é que vai ser roubado por uma articulação de dentro do Estado brasileiro. Isso mostra também as nossas mazelas e as nossas fragilidades. Essa gente tem que ser punida com a mão de ferro, a marreta tem que descer de cima para baixo, pesada, só em cima dessa gente, porque esse crime é o pior de todos, porque é justamente aquele crime contra a população que não tem como se defender. Olha, a gente está conversando direto de Belém do Pará com o ex-ministro da Defesa, ex-presidente da Câmara, Aldo Rebelo, que está lançando um livro hoje na COP já. Só vai falar sobre o livro, ministro, não vai sair daqui sem isso. Mas antes eu queria lhe perguntar o seguinte, não é? Todo esse caso que envolve a fraude no INSS, acho que coloca nós, cidadãos, em dúvida sobre mecanismos de controle do Estado. Porque não é que uma pessoa foi roubada ou foi uma coisa pontual, foi algo institucionalizado, que aconteceu durante anos e que fraudou milhões de pessoas. E isso que a gente até falava agora um pouco mais cedo, ministro. Como que ninguém, em nenhum momento, levantou a mão ali e falou, pessoal, tem alguma coisa estranha aqui. Tem muita gente reclamando. A ouvidoria está bombando de reclamação. O Estado brasileiro hoje não conseguiu criar esse tipo de mecanismo para impedir que órgãos sejam dominados por interesses e que dentro desses interesses ninguém tenha como interferir, porque é chocante demais isso que aconteceu, né, ministro? Thaís, o que acontece é o seguinte. Fiscalizar gente honesta é muito fácil. Por quê? Porque gente honesta vai agir sempre dentro dos padrões da honestidade. O Estado tem os limites de como fiscalizar, porque ele tem regras. A safadeza não tem regra nenhuma. A safadeza não tem limite. A safadeza é muito criativa. Então você tem um Estado que tem limites para investigar, você tem gente honesta trabalhando na investigação, e você tem gente safada inventando todo tipo de patranha, todo tipo de artimanha para roubar, e principalmente nesse caso para roubar os mais pobres. Por quê? Porque os ricos dispõem dos seus controles. Você não vai conseguir roubar um banco, porque vai ter lá alguém no banco que vai perceber, tá certo? Você não vai conseguir roubar uma grande empresa, porque ela tem mecanismo de proteção dos seus interesses. O aposentado, ele tem como para se proteger, ele tem que confiar no Estado. Ele tem que confiar que alguém que está lá pagando o provento dele mensalmente haja com honestidade. E se esse que é responsável por isso começa a roubar, pelo amor de Deus,
Então, você tem os órgãos de controle. O principal deles é o Tribunal de Contas, que é subordinado ao Congresso Nacional. Você tem a CGU, você tem as comissões da Câmara e do Senado, fiscalização financeira e controle. Agora, o problema também, sabe qual era, Thaís? É que essa roubalheira foi organizada por entidades que falavam em nome dos aposentados. Essa que é a tragédia. Thaís, Sônia, Cláudio, deixa eu só trazer para vocês aqui a informação do porquê nós estamos hoje aqui na AgriZone, transmitindo, apresentando o Jornal Gente. Daqui a pouquinho tem o lançamento do livro do ministro Aldo Rebelo, nosso colunista, está aqui um exemplar em nossas mãos. Amazônia, a maldição de Tordesilhas, 500 anos de cobiça internacional. Conta para o ouvinte do Jornal Gente, para o telespectador do Band News TV. O que o senhor trata, o que o senhor aborda nessa obra aqui? Pedro, esse livro é um esforço de décadas de leituras, visitas sobre a Amazônia. Eu visito a Amazônia desde menino, desde a época do movimento estudantil. Fui ministro de 4 pastas, presidente da Câmara, visitando a Amazônia, presidente da Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional, visitando a Amazônia. E depois que saí do governo como jornalista, comecei a escrever esse livro por encomenda de uma editora do Rio de Janeiro. Esse livro tem o patrocínio da Prefeitura do Rio de Janeiro e da FSB, que é uma holding de comunicação, que ajudaram com a editora a publicar esse livro. Está publicado em português, em inglês, em francês e em espanhol. O que é o livro? O livro é uma história da Amazônia, da cobiça estrangeira sobre a Amazônia cobiçada antes de ser conhecida. Os portugueses não sabiam, Cabral não tinha chegado por aqui ainda em 1500, quando em 1494, na vila de Tordesilhas, na Espanha, foi feito um acordo para dividir a Amazônia que os espanhóis e os portugueses não conheciam, mas que desconfiavam que existiria. Aí foi feito esse Tratado de Tordesilhas, que é traçar um meridiano, saindo de hoje, a atual cidade de Belém, onde nós estamos, até Laguna, em Santa Catarina. O que tivesse a oeste seria espanhol, o que tivesse a leste seria português. Ou seja, nós teríamos uma faixa de terra, todo o Pará, o Amazonas, o Acre, Roraima, o Amapá, Mato Grosso, tudo isso estaria com a Espanha, seria hoje da Bolívia, da Colômbia, da Venezuela, não fossem os bandeirantes e os aliados indígenas dos bandeirantes e os jesuítas, mercedários franciscanos que ajudaram a ocupar a Amazônia para Portugal e depois para o Brasil. Eu conto essa crônica e depois proponho um caminho para combinar desenvolvimento e meio ambiente. Qual é o problema da Amazônia? É que ela é a região mais rica do mundo, não é do Brasil. Não é do Brasil. A Amazônia é a região mais rica do mundo. Um amigo meu empresário, que vive entre os Estados Unidos e São Paulo, conversando com um empresário americano, diz: olha, o Brasil tem a segunda reserva de terras raras do mundo. Aí o americano disse: não, o Brasil tem a primeira reserva, que vocês não sabem, vocês não conhecem. Então eu falo de como desenvolver a Amazônia protegendo o meio ambiente. É isso que eu digo no livro. Que vai ser lançado daqui a pouquinho, já tem muita gente chegando para o lançamento. Nós estamos apresentando o Jornal Gente aqui da AgriZone para acompanhar e, claro, trazer para vocês mais detalhes ao longo da programação aqui da Rádio Bandeirantes e do Band News TV. Thaís, vamos acompanhar e daqui a pouco tem mais notícias direto aqui da COP30 de Belém do Pará. Combinado. E também já mais notícias sobre a operação da Polícia Federal hoje nas ruas, que já culminou com a prisão do ex-presidente do INSS, Alessandro Stefanuto. Ministro, obrigada, hein? Até a próxima. Boa COP para o senhor. Obrigado, Thaís. Obrigada, ministro. Obrigado. Abraço. Já a gente volta aqui no Jornal Gente, na Rádio Bandeirantes, na Band News TV.